Eu vou falar sobre o livro A Viagem ao Centro da Terra, que nele contém dois meninos. Um deles se chama Axel e outro se chama Sr. Lindenbrock. Um dia o Axel estava indo até o escritório do Lindenbrock até que eles encontram o documento. Nesse documento eles encontram o enigma que o Axel consegue desvendar esse enigma. Que esse enigma fala para que eles têm que ir para a Islândia. Eu sou o Pedro, eu vou falar sobre a parte que eles vão pra Islândia. E aí, agora, o Axel, ele, que é um dos protagonistas, ele vai falar, vai mandar uma carta pra sua noiva, não é esposa ainda. E ele, depois que ele manda a carta, eles vão comprar os materiais, tipo as cordas, as roupas boas, faca, essas coisas. E aí, eles começam a ir pra Islândia, em caminho ao vulcão. Oi, meu nome é Victor e eu vou falar da parte que eles estão no deserto e que eles estão indo em direção ao vulcão. Essa parte é assim, eles, como o Pedro já disse, eles compram os preparamentos, recursos, as roupas boas, as garrafinhas, água, preparam tudo. E nesse caminho do deserto, eles encontram um novo participante, que é um caçador, que ele não gasta muita energia com os movimentos, assim, e por isso ele vai ajudar eles. Esse caçador se chama Hans, e Hans vai virar parte da equipe deles. Na parte do deserto, eles vão para o deserto e eles estão indo em direção ao vulcão. Nesse caminho, eles dormem num lugar no deserto e eles se preparam. Tem umas pessoas que acomodam eles e dão um preparamento, kit médico, esses negócios assim. Vamos você. Eu também vou falar da parte que eles vão entrar no vulcão. Eles estão saindo do deserto e nesse caminho eles vão pro vulcão. Como o professor Lindenbrock, ele tá acreditando que ele vai encontrar poços de água, águas subterrâneas, na verdade, aquíferos, esses negócios assim, eles não levam água para a viagem inteira. Então, pode acontecer de dar ruim ou não. Daí, entrando no vulcão, eles encontram umas cavernas com, tipo uns museus, assim, com um monte de listras, esses negócios assim. Daí, em cima deles, no telhado, assim, no teto da caverna, dentro do vulcão. Depois dessa parte, eles já estão meio avançados, eles estão descendo do vulcão. Daí, o Axel, ele se perde e ele percebe que não tem ninguém com ele, como eu já falei. Daí, ele volta, ele fala, como só tem um caminho, não tem caminho separado, que separa o caminho, é só eu voltar, que daí acontece tudo normal. Daí ele volta. Ele espera que esteja só 15 minutos do acampamento. Daí ele volta e ele tá voltando. Ele passa os 15 minutos, nada do acampamento. 30, nada. Até que passa 1 hora, 2 horas, nada. O Axel, ele já tá cansado e exausto também por causa da viagem que ele tava fazendo pra achar de volta. Até que a luz dele acaba. E daí o Axel acaba a luz dele e a água. Ele fica sem enxergar nada. Ele precisa estender os braços e ir por um lugar assim e encostando as coisas devagar. Daí, enquanto ele faz isso, a água vai acabando e ele vai começando a passar mal. E daí ele chega numa parte que ele perde as forças, acaba deitando, de tanto gritar pro professor Lindenbrock escutar, o Hans também, às vezes escutem. O Axel perde as forças, deita no chão e começa, perder as forças, perto a morrer. Daí ele começa a gritar, daí ele escuta uma voz, ele escuta um estrondo. Daí ele acha, deve ter acontecido alguma coisa. Deve ser os meus comparsas, meus companheiros,
tentando fazer as coisas. Daí ele deita no chão e ouve um estrondo novamente. E daí ele estranha, né? Por causa que não é normal ter um estrondo. Até que ele começa a ouvir vozes. E é o professor Lindenbrock e o Hans chamando o Axel. Eles estavam chamando o Axel e o Axel escuta bem baixinho, porque dava mais ou menos 6 km de onde eles estavam, assim, de espessura de parede. Daí o Axel encosta na parede e começa a escutar um pouco do professor. Daí o professor fala com ele. Axel, aonde você está? Ele fala, eu estou aqui. Daí ele fala, você está sem água? Eu falo, está. Espera aí, vamos, você consegue se arrastar? Daí Axel fala, um pouquinho só. Daí eles se encontram e depois daí eles se encontram e continuam a viagem até que eles chegam no mar. O Victor já disse, eles se encontram de novo e eles continuam caminhando e acabam achando uma caverna onde tem um mar subterrâneo dentro do vulcão. O Hans, que é o caçador que eles acharam no deserto, constrói uma jangada. Continuando, como o Hans, o caçador, né, ele constrói a jangada, eles vão atravessar esse mar subterrâneo e colocam todas as coisas deles lá. Eles, para não ficarem sem comida, eles decidiram pescar. Enquanto eles estavam pescando, eles achavam, depois de um tempo, eles acharam animais extintos, como peixes cegos, e animais com cabeça de cobra, como de crocodilo, e essas coisas brigando. E daí, eles, depois que atravessam esse mar, depois de alguns dias, eles na verdade descobriram que eles estavam na direção oposta da que eles eram para estar, porque eram para eles estar para frente e na verdade eles tinham ido para outra direção por causa de um vento, enquanto eles deviam estar dormindo. Hans, Axel e o professor Lidenbrock são levados numa correnteza de lava. Eles perceberam que o calor era grande quando eles descobriram que eles estavam sendo expulsos do vulcão e estavam fora da Islândia. Eles estavam no Monte Grauben, na Itália. Eles são o professor Lidenbrock, o Hans e o Axel são os moradores locais. O professor Lidenbrock volta como herói para casa e fica famoso ao contar a aventura. O Axel e o Lidenbrock não aprendem só a ciência e o mundo antigo, mas como a ter coragem e confiança. Vivem para sempre com a emoção de terem conhecido um segredo que ninguém no mundo conheceu. Eu vou falar sobre a teoria que descontra o livro Viagem ao Centro da Terra, que é o livro de ciências. Essa teoria é formada em 3 partes, que é a crosta terrestre, o manto e o núcleo. A crosta terrestre não tem muito o que falar, por quê? Porque ela é muito superficial, é a mesma coisa entre os dois. Então, eu vou falar do manto. O manto, ele é formado de magma em altas temperaturas. Ele é dividido em 2 partes, o manto interno e o manto externo. O manto ele é rico em minerais, que é o ferro, o magnésio e o cálcio. Eu vou falar do núcleo. O núcleo, ele é formado em 2 partes também. E a última parte, que nem a gema do ovo, é a última parte, é formado em 2 partes, que é o núcleo externo e o núcleo interno. O núcleo externo, ele é líquido, e o núcleo interno, ele é sólido, porque é a última parte. Acabou. O livro Viagem ao Fim da Terra, de Júlio Verne, acreditava que tinha um mini-mundo dentro da Terra, com substância, animais, vida e plantas. Hoje, os cientistas comprovam que a Terra é sólida.